que será que você está pensando aqui enquanto eu estou começando esse vídeo? Vocês estão me achando meio ridículo, meio sem graça? Ou então, será que vocês estão aqui exatamente para falar mal de mim depois? Hã? Fala a verdade. A vida não pode ser assim, não é mesmo? A gente não pode viver encanado, com o que os outros vão ficar pensando. Porque essa preocupação vai desconectar a gente do assunto, das pessoas, e vai fazer com que a gente trave em qualquer situação, mesmo que na mínima interação social. E se isso acontece com você, eu vou te ensinar aqui como lidar com o julgamento dos outros ou com o medo de que isso aconteça. Eu sou o Duda Nagli, ator, ex-tímido, criador do método Viva Bem com a Timidez, o seu guia prático para ativar o seu lado sem vergonha. Então não se acanhe, já deixa aqui o seu like para mostrar para a plataforma que esse conteúdo é importante para você. Comente aqui para a gente se conhecer melhor. E se tem algum amigo seu que está precisando de um empurrãozinho para ser mais cara de pau, compartilha esse vídeo com ele e vambora! Assim como eu já tinha explicado em outros vídeos, nós seres humanos somos sujeitos sociais. A gente precisa fazer parte de uma comunidade e isso automaticamente vai gerar aquele sentimento de pertencimento. Essa necessidade de pertencer é tão básica para nós que desde o nascimento a gente tem um impulso de formar uma rede de relacionamentos interpessoais significativos. A necessidade de estar seguro para sobreviver é real, e casos de ansiedade e timidez extremas podem estar relacionadas com a dificuldade de atingir essa segurança que é intrínseca ao ser humano. E o mau julgamento é entendido como uma ameaça ao seu pertencimento, ao seu lugar na comunidade. Se sentir julgado nunca é bom, isso é um fato. Nem as pessoas mais extrovertidas, cara de pau, sem vergonha, ficam alheias a isso quando percebem que tem alguém julgando elas ou os seus comportamentos. E para um tímido, então, isso pode ter um efeito paralisante. O ponto aqui é, o tímido ele já tem uma percepção distorcida sobre si mesmo. E um veredito negativo ele pode deixar essa percepção ainda mais errada, já que esse veredito ele vai ter um peso muito grande na avaliação de si próprio. Por isso, conhecer a si mesmo, conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos, é um passo inicial importantíssimo para você que deseja não estar mais afetado pelo julgamento dos outros. Aliás, o autoconhecimento ele não vai só te ajudar a não ligar tanto para o que os outros vão pensar sobre você, mas ele vai te ajudar em tudo na vida, inclusive no caminho contra a timidez. Se você se conhece, sabe bem o que acontece dentro de você, você conhece os seus sentimentos que surgem em determinados eventos e aprende a lidar melhor com eles, você garante muito mais controle das suas ações, não deixando a timidez te dominar. Então, seja você tímido ou não, trabalhe o seu autoconhecimento. Você já percebeu que um julgamento ele só te atinge de verdade se aquilo que a outra pessoa falou tem uma pontinha de verdade? Se o que foi falado não tivesse nada a ver com você, você ia pensar exatamente isso. Nossa, mas isso aí não tem nada a ver. Mas se a pessoa aponta alguma coisa que você sabe ser verdade, aí sim isso te incomoda profundamente. E na verdade, nem precisa ser real, basta ser alguma coisa que você acredita que é. Tá, mas como superar esse medo? Eis a questão. Primeiro você vai ter que entender esse medo. Qual é a sensação que ele te traz? E como ele se manifesta no seu corpo e nas suas emoções? Tudo isso que você sente pode estar ligado às suposições que você está fazendo baseado em histórias e crenças que você tem sobre você e sobre o mundo. Então, quais são essas histórias que vêm à sua cabeça quando você se encontra em um ambiente em que você acha que está sendo julgado? Se no meio de uma reunião, a pessoa com quem você está conversando começa a desviar o olhar, aí você já pensa, esse meu ponto de vista não deve estar fazendo muito sentido, esse meu comentário não foi muito pertinente. Ou se o time não parece estar muito animado, na sua cabeça já vem logo, devo ter falado alguma coisa errada. Se você está em um ambiente novo e ninguém vem falar com você, você já faz o julgamento assim, todo mundo pensa que eu sou chato, ou então que eu não devia estar aqui porque eu sou incapaz. Às vezes a gente está tão acostumado com essa voz na nossa cabeça que a gente nem percebe. Aliás, a minha primeira professora, Camila Amado, ela dava nome a essa voz na cabeça dela. E ela falava, cala a boca, Sueli. O que aparece são as sensações, as emoções e a dissociação. As sensações, elas podem ser taquicardia, coração começa a bater forte, você começa a ficar vermelho, então começa a ficar pálido. Sudorese, começa a suar desproporcionalmente. E as emoções, elas são a vergonha, o pânico que surgem. E a dissociação é quando você se sente meio perdido, desnorteado. É quase como se fosse um apagão na sua mente, se a sua mente entrasse no modo avião, você ficasse sem sinal, sem Wi-Fi. Lidar com isso não é fácil. Em vez de dar murro em ponta de faca e tentar mudar o que você sente, você tem que praticar a aceitação. Tome a decisão de agir apesar de tudo que você está sentindo. A diferença entre um profissional e um amador é que o profissional ele vai fazer o que ele tem que fazer independente das condições. E ele vai ser constante. Ele tem que fazer as coisas se ele estiver motivado ou não. Já o amador não é bem assim.
Então seja um profissional, use todo esse caos, todos esses obstáculos como combustíveis para você agir, para a ação. A gente fez uma enquete no Instagram, @VivaBemComATimidez, e recebeu várias mensagens de seguidores contando justamente essas situações em que eles se sentiram julgados e como isso atrapalhou como um todo, inclusive na vida profissional. E um deles relatou aqui que chegou a ser cortado de apresentações no trabalho por causa desse medo paralisante. Então, se essa é uma coisa que está te prejudicando e você sabe disso, você não pode se conformar e deixar várias oportunidades passarem. Esse deve ser o seu combustível para você querer melhorar, se motivar e jurar que nunca mais vai permitir que esse tipo de coisa aconteça na sua vida de novo. Você já ouviu falar do medo da morte que transforma qualquer um em guerreiro? Que é uma citação da Arte da Guerra, do livro de Sun Tzu. É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. O seu medo do julgamento não pode te desmotivar e sim te mover em direção da resolução desse problema. Mas tudo isso é um processo e existem técnicas, jeitos, etapas para você ir aprendendo, fortalecer as ferramentas da linguagem, o domínio sobre o assunto, o conhecimento de quem é o outro e da situação como um todo, que você vai aprendendo aqui ao longo do processo para atropelar sua timidez de uma vez por todas. O objetivo dessa playlist aqui é justamente introduzir várias técnicas que vão estar completas lá no curso Viva Bem com a Timidez, onde eu ensino todo o meu método contra a timidez e, aliás, já peço para você clicar nos links aqui na descrição para saber mais sobre o curso e baixar o meu e-book. Outra coisa que você pode fazer aqui é escrever uma lista de coisas positivas que você fez naquele dia. Ah, mas Duda, por que eu vou fazer isso? Como é que isso vai me ajudar a combater o meu medo de julgamento dos outros? Tá, mas se você mesmo não se der os créditos das coisas boas que você fez, a tendência é que ninguém mais faça, não é? Você não tem a sensação, às vezes, de que nunca é o suficiente? E você enxergar as suas vitórias e conquistas vai te deixar muito mais confiante, e é essa autoconfiança, em um momento em que você sente que está sendo julgado, é que é uma arma muito importante para você não se abalar. Crie o hábito de escrever 3 coisas positivas que você fez por você mesmo, sempre relacionadas à rotina de práticas de exercício que você faz contra a timidez e contra o julgamento. E pode ser desde, gravei uma apresentação aqui e me senti muito mais confiante, até eu sorri, cumprimentei desconhecidos, ou pedi informações na rua, ou não me julguei em determinada atitude. Agora eu quero que você admita aqui, você também faz julgamento das outras pessoas, não faz? Eu também penso um monte de coisa sobre as outras pessoas o tempo todo, não pensa? O julgamento é normal, e você pensar sobre a outra pessoa faz alguma diferença na vida dela? Faz alguma coisa na vida dela realmente mudar? Eu acredito que a resposta seja não. Traga esse pensamento todas as vezes que você se sentir julgado. O outro pode pensar o que quiser de você, mas nada na sua vida vai mudar. É aquele pensamento clássico da sabedoria popular. Me julgar é fácil, quero ver pagar meus boletos. O nosso cérebro é naturalmente crítico porque ele quer economizar energia, ele quer criar atalhos. Tentar entender o pensamento do outro exige muito mais gasto de energia do que simplesmente julgá-lo, rotulá-lo ou analisá-lo pela ótica da nossa visão de mundo. O ideal é que a gente não acostume o nosso cérebro a essa dinâmica do julgamento raso, porque se você sempre faz as suas suposições sobre as outras pessoas, sobre as outras culturas, sobre as outras ideias, você treina o seu cérebro a se tornar tão crítico, tão fechado a apenas o seu quadrado, a visão de mundo da sua bolha, que você não se permite conhecer coisas novas e acha que todas as outras pessoas estão com a mesma visão turva que você. O difícil é que quando o tímido acha que está sendo julgado, ele se dá o direito de julgar as outras pessoas de uma forma tão dura e dolorosa como ele acha que está sendo julgado. Tem até um preceito bíblico que diz: não julgueis para que não sejais julgado, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Portanto, meu conselho aqui é: compre meu curso. Tô brincando, mas é sério. O curso é bom, vale a pena. Faça a sua parte, sem pensar o que os outros podem estar pensando sobre você. Se prepare, esteja presente e relaxe. Portanto, deixe de lado a sua necessidade de julgar. Você não precisa entender todo mundo, mas também não precisa julgar sempre que achar que as ações ou as ideias não condizem com as suas crenças. Você pode simplesmente aceitá-los como são, assim como você esperaria que fizessem com você. Olha que maravilha viver assim. Você já deve ter ouvido falar sobre a Brené Brown, a escritora e pesquisadora sobre a vergonha e a vulnerabilidade. E ela fala sobre como a vergonha precisa de 3 coisas para dominar nossas vidas: o sigilo, o silêncio e o julgamento. Ao manter o silêncio sobre a vergonha, você dá poder para que ela cresça e se instale dentro de você. Mas ao contrário, se você ousar ser vulnerável, se você falar sobre as coisas que fazem você sentir vergonha, você vai descobrir que você não está sozinho no mundo como você pensava. À medida que aprendemos a nos abrir com os outros e compartilhar sobre os nossos sentimentos, a vergonha e o medo do julgamento tendem a ir embora. Um exercício para isso é você tentar falar com outra pessoa sobre algo que você sente vergonha, como por exemplo: eu tenho vergonha de falar inglês na frente de brasileiros que falam inglês melhor do que eu, por exemplo.
E o ideal é que a pessoa seja justamente um amigo próximo, um familiar que você confia, que você se sinta confortável. E nesse tipo de experiência você vai perceber que você não está sozinho e que todo mundo tem as suas inseguranças, seus medos, suas vergonhas. E isso, aliás, é inerente ao ser humano. E aprender a lidar com isso vai fazer com que a sua autoconfiança seja elevada a outro nível. Assim você começa a perceber que os julgamentos talvez não sejam tão importantes assim na sua vida. Uma coisa é certa, o julgamento é inevitável. Então pare de tentar controlar suas atitudes com medo do que os outros estão pensando sobre você. Eles sempre vão pensar alguma coisa e você não tem o controle da mente deles, porque esse é um processo cerebral fisiológico. Aliás, a atenção dos outros está tão fragmentada, tão dispersa, que por pior que seja esse julgamento, ele vai ser esquecido em frações de segundos. E essa é mais uma razão para você não dar tanta atenção para isso. O que você pode fazer da próxima vez que você se encontrar numa situação que você sabe que o julgamento vai te incomodar a ponto de te atrapalhar é tentar explicar o contexto do seu ponto de vista, como você construiu aquele raciocínio, aquela argumentação, quais são as suas referências e de onde veio a ideia, de onde surgiu aquela ideia para aquelas pessoas que te escutam, para que eles te entendam melhor e tenham mais empatia pelo que você está falando. Coloca aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo especificamente sobre a persuasão. A empatia e a compaixão, elas são criptonitas do julgamento. Quando elas estão presentes, os julgamentos perdem a força, eles têm menos peso, porque as pessoas podem se imaginar se sentindo da mesma maneira que você. Aliás, aqui na playlist tem um vídeo especificamente onde eu mostro como é que são as técnicas de um ator na construção de um personagem e como isso pode ser interessante e útil para você se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do seu interlocutor e conseguir enxergar as coisas sobre a ótica deles. Então, da próxima vez que você se sentir julgado, não deixe isso te afetar a ponto de você se paralisar. Por mais tímido que você seja, lembre-se sempre que esses julgamentos não mudam nada a sua vida e só vão atrapalhar você se você deixar que isso aconteça. Eu adorei compartilhar minhas dicas com você e agora eu quero saber se você tem alguma outra dica para não ser tão afetado pelo julgamento alheio. Assista aos outros vídeos dessa playlist onde eu exploro mais os caminhos para uma vida mais leve, sem timidez, e baixe gratuitamente também o e-book. Nele você vai ter acesso a técnicas para ativar o seu lado sem vergonha, atropelar a timidez e viver sua vida no potencial máximo. Agora tem que praticar. E o primeiro passo é o quê? Clicar no link que está aqui na descrição. Muito obrigado a todos por estarem assistindo o vídeo até o final. A gente se encontra na próxima. Valeu!